Olha, a maioria dos bairros de São Luís surgiu a partir de ocupações irregulares, as chamadas invasões. E até hoje é assim. O déficit habitacional da cidade passa de 43 mil moradias. É tanta gente sem teto que as famílias recorrem aos lugares mais difíceis de sobrevivência para construir o lar, como as áreas de risco. E o plano diretor de uma cidade precisa prever tudo isso para que os cidadãos possam morar em lugares realmente seguros e, mais do que isso, em bairros que possam ser planejados e estruturados pelo poder público. É o que você vai ver agora na reportagem de hoje da série Qual Plano? Sem ter para onde ir, a família de uma mãe com 4 crianças foi morar neste barraco de apenas um cômodo, construído de barro com restos de forro e madeira no meio do mato, na mais nova invasão de São Luís. O residencial Ivaldo Rodrigues, bem perto da região da Cidade Olímpica. A gente vê as crianças lá hoje num dia que era para estar na escola. Para estar na escola, que não estão na escola e a distância que eles têm para chegar na escola, porque não tem um transporte, não tem um carro de apoio para levar essas crianças que elas andam aqui muita distância para chegar na primeira escola, que é na Cidade Olímpica. Para chegar na Cidade Olímpica nós já passamos 2 ocupações e essas crianças vão nesse trajetório a pés para lá. Sem qualquer infraestrutura, o lugar onde nasce uma ocupação não dá chances para os moradores escolherem terreno. Qualquer espaço é disputado, mesmo os que estão à beira de abismos, crateras, lixões, sem nenhuma condição de alguém habitar nessas áreas. A energia elétrica é clandestina, o lugar não tem transporte público nem asfalto, sem água encanada, nem posto de saúde, nem escola pública. A escolinha comunitária, que funciona de improviso numa igrejinha do residencial Ivaldo Rodrigues, tem ajudado muito as crianças. O principal é crianças que não sabem ler e escrever. E já passaram da idade, digamos assim, de já saber ler e escrever. E esse é um grande problema. A gente tem criança de 8, 9, 10 e 12 anos que não sabem ler e estão aprendendo agora. Essa ocupação está a cerca de 2 quilômetros da Cidade Olímpica, surgiu há aproximadamente 8 anos e durante todo esse tempo o único serviço público que chegou aqui até agora foi apenas a energia elétrica. E mesmo assim não foi para todas as casas. E ainda tem morador que começou a pagar a conta com a cobrança da taxa de iluminação pública, mesmo sem nenhuma lâmpada nos postes. Estão cobrando a iluminação pública, mas as ruas estão tudo escuras, não tem uma lâmpada nos postes. Há 3 meses que eu pago, mas nós não temos iluminação pública. Enquanto a infraestrutura com as mínimas condições de sobrevivência não chega por aqui, os moradores se viram para enfrentar essa dura realidade. Gambiarras para acender a luz, água de poço para suprir o desabastecimento e muita luta para viver num bairro que nasceu sem planejamento e esquecido no mapa de ações do poder público. E onde é que a gente vai morar? A gente precisa de um lar, a gente precisa de educação, a gente precisa de estrutura em nosso bairro, precisa de polícia, precisa de muitas coisas. Precisa de tudo, né? De tudo que a gente não tem aqui. Saneamento básico. Aqui no nosso bairro aqui não tem um posto de saúde, a gente vai para Alexandre Tavares, para a Cidade Olímpica, Cidade Operária. Então a situação aqui é muito precária. O bairro vizinho, o residencial Albino Soeiro, surgiu há mais tempo. Aqui muitos barracos já deram lugar às casas de alvenaria. A comunidade está se desenvolvendo, mas a estrutura da maioria das ruas ainda é a mesma de quando a invasão começou. Essa é a realidade de uma cidade sem planejamento, onde os bairros vão surgindo e as necessidades da população aumentando, sem o poder público dar conta das demandas. A pessoa não vem morar numa área de ocupação, não vem morar numa área difícil, porque ele quer necessidade de morar. O que nós queremos é um plano diretor que seja a cara da sociedade, a cara do povo de São Luís. Nós estamos querendo ter participação popular, que o povo diga a cidade que ele quer morar. Não é a cidade que nós temos, a cidade que nós queremos. É isso que nós queremos que o diretor diga. E mesmo os bairros mais antigos, como a Cidade Olímpica, que já tem uma certa estrutura, sofre há décadas com problemas básicos de saneamento. É precário, né? Porque
No inverno alaga, né? Entope tudo. Os próprios moradores também não ajudam, jogam lixo. Tem nem as próprias cidades olímpicas ainda não tem esgoto. Para você ver que é uma cidade para mais de 100 mil habitantes. Os problemas registrados aqui se repetem na maioria dos bairros da capital maranhense. Enchentes, alagamentos, áreas de encostas que não deviam ser habitadas por causa do risco de desmoronamento e deslizamento de terras são cada vez mais ocupadas. Situações que o plano diretor de uma cidade deve prever para corrigir. Nós temos que ficar alertas, ficar vigilantes para que o plano diretor seja compatível, aliás, tenha uma legislação que obedeça a esses limites da natureza. Enquanto as ocupações desordenadas avançam sobre o território da zona urbana e rural, a cidade perde a oportunidade de crescer de forma ordenada e de oferecer para os seus cidadãos bairros estruturados e moradia digna. Em São Luís e região metropolitana, o déficit habitacional passa de 43 mil moradias, segundo a Fundação João Pinheiro. Por isso, tanta gente construindo em lugares arriscados para ter um teto. São pessoas que estão em situação de moradia em palafita, cortiços, né, pagando mais de 30% em aluguel. Né, então, essas pessoas precisam de programas habitacionais para poder sair dessa situação. A gente está voltando agora um plano diretor, a gente tem que colocar isso em pauta, né, a gente tem que colocar a questão da política pública habitacional em pauta, a gente tem que delimitar zonas de interesse social para fins de moradia popular, para que a gente atenda essas pessoas que estão desprovidas de moradia. Então, assim, isso é uma questão urgente, né, que a gente tem que realmente colocar como prioridade de levar essa segurança jurídica e junto com ela também a infraestrutura para esses locais que foram ocupados de forma irregular, sem um olhar do poder público, mas que a gente tem que passar a olhar a partir do nosso planejamento, do plano diretor e de outros planejamentos urbanos também. A gente espera que os órgãos públicos olhem para a gente, que a gente não tem apoio de ninguém. Agora é a hora, né? Na reportagem de amanhã, você vai ver os impactos ambientais da falta de planejamento no desenvolvimento da cidade. Rios poluídos, mangues que sumiram com a ocupação irregular e até a poluição do ar são aspectos que refletem a falta de políticas públicas adequadas para a preservação de uma vida saudável para todos.